Sejam bem-vindos! Tudo bem? Todo mundo que tá entrando, todo mundo que tava esperando. Sejam bem-vindos na nossa live de quinta. Quero falar de uma pergunta que eu recebo direto, mas assim, direto, muito. Quando recorro, judicializo. Eu falo muito sobre isso aqui. Falo muito sobre a importância. Boa noite. Falo muito sobre a importância de você saber onde você está advogando. Enfim. Gente, eu recebo essa pergunta mais que, assim, corriqueiramente. É muito comum essa dúvida entre os advogados previdenciaristas. Não sei por quê. Porque pode ser que a pessoa esteja acabando de entrar na área, ou pode ser que a pessoa tenha receio, ou pode ser que falte um pouco de experiência com relação a isso. A gente sabe que como previdenciaristas, beijo, Berto, que é Paulo, né? Que era Saulo na Bíblia. Aquelas loucas, nada a ver, né? Tudo nos trinques, que bom. Deixa eu falar o que eu tava falando. É importante a gente saber que como previdenciaristas, nós somos advogados, eu repito e digo e repito isso o tempo todo. Nós somos advogados que trabalham em esfera administrativa. Obrigada, doutora. Fico sem graça, gente, elogiando, beleza. Mas obrigada, eu agradeço. Como advogados previdenciaristas, nós temos que conhecer a legislação administrativa. Por quê? E as instruções normativas e tudo que rege a questão administrativa no que tange o INSS, no que diz respeito à autarquia federal na qual nós trabalhamos, certo? Todos aqui sabem, se não sabem vão ficar sabendo agora, que nós somos obrigados, prestem bem atenção nessa palavra, sim, nós somos obrigados a entrar com as ações primeiro no INSS. Nós temos que recorrer ao INSS, nós temos que pedir onde é que a gente trabalha. Então, eu jogo a pergunta para vocês, doutores. Onde é que a gente trabalha? Primeira coisa, quando você fala, eu vou aposentar alguém, eu vou fazer uma pensão por morte para uma família, eu vou fazer um auxílio reclusão, aonde é que você vai mexer? No INSS. INSS é o quê? Uma autarquia federal. Ele sendo uma autarquia federal, ele é regido por normas administrativas. Tem várias leis, quem faz meus cursos, quem entra no Telegram, eu mando sempre para vocês lá, tem modelos gratuitos e tem legislação seca também, pra gente estudar. Não vim aqui para falar da legislação seca, mas vim aqui para trazer, eu quero expandir, eu quero que vocês pensem com a própria cabeça e nunca mais se perguntem por que eu vou recorrer ou judicializar. Eu tenho duas situações quando um benefício é negado na esfera administrativa. Seja bem-vinda, Cassiana, doutora Cassiana de Cuiabá, beijo. O que é que você se pergunta quando você vai... O que você tem que perguntar para você mesmo? Eu vou judicializar ou recorrer? Como é que funciona? Você conhece o sistema recursal, tanto judicial, o sistema de recursos na esfera administrativa, quanto judicial? Você conhece onde você trabalha? Vai ficar esquisita essa frase, tá? Mas você conhece a vara que você trabalha? Você conhece? Você conhece a cidade que você está? Você conhece os arredores e onde é que você tem que protocolar? Um beijo pra Imperatriz, eu tava aí esses dias. Você conhece onde é que você tem que protocolar o quê? E como é que atua tal juiz? Como é que defere? Como é que despacha tal magistrado? Você precisa conhecer isso. Isso se chama networking também, tá? Eu falo de networking dentro do marketing digital para advogados, mas, gente, é imprescindível para você trabalhar, para você saber se você vai recorrer administrativamente ou se você vai entrar, judicializar uma ação. Eu sempre falo judicialize. Quem me segue há mais tempo já sabe, eu falo judicialize. Judicialize, afinal de contas eu sou advogada. Nós somos acostumados com o quê? Nós somos acostumados com o quê? Com o judiciário. Então, eu prefiro o judiciário. Eu, Juliana, eu ensino a trabalhar no judiciário, porque eu tenho mais flexibilidade de trabalho.
Dentro do INSS, vamos lá. Você conhece o PAP? Anota aí no seu caderno. Pega um caderno, qualquer caderno. Se você foi no Expert, você tem um desses. Se você não foi, azar o seu. Espero que você tenha no próximo. Você vai pegar e vai anotar. O que eu tenho aqui? Uma negativa. Para que eu chegue nessa bifurcação, protocolo ou judicializo ou protocolo recurso, eu tenho que ter o que, gente? Me ajudem vocês. Um indeferimento fundamentado pelo INSS. Uma negativa fundamentada. A autarquia é obrigada a fundamentar suas decisões, certo? Então não adianta ela falar assim, não deferi esse benefício porque eu não deferi. Tá negado, indeferido. Ele tem que pôr o motivo. Quando a gente pega uma carta de concessão ou um indeferimento, isso mesmo. Podem ir mandando que eu vejo que vocês estão acompanhando e o raciocínio tá indo. Nós estamos construindo um raciocínio. Até o Gabriel já sabe que tem que ter um indeferimento fundamentado. Tem que ter uma negativa fundamentada. Se não tiver fundamentado, eu vou conseguir recorrer ao judiciário? Eu vou conseguir falar, excelência, olha aqui a porcaria que o INSS fez no meu processo. Meu cliente é cadeirante, HIV positivo, tá com hepatite C, Covid e tuberculose. E o INSS negou, falou que ele tava ótimo para trabalhar. Se não falar que eles não... Qual é o motivo da negativa? Não está incapaz para o labor, não há incapacidade laboral, você não vai conseguir se expressar. Oi, Karen. Você não vai conseguir falar para o juiz por que você tá ali. E você precisa, né, delimitar o cerne da questão. Eu sempre falo sobre a teoria dos motivos determinantes. Você precisa saber o que está acontecendo. Então, partindo dessa premissa de que eu sei o motivo da negativa do INSS, vou dar uma dica agora. Só quem tá prestando muita atenção vai sair ganhando com essa. Que é uma dica de servidor do INSS, que vocês sabem com quem que eu ando colada, né? Vocês sabem com quem que eu ando colada? Não que eu tenha informações privilegiadas, mas eu estudo muito junto com essa pessoa. Escuto muita palestra dessa pessoa. Não vou falar o nome dela. O que ela sempre ensina e o que ela sempre fala? Dica de ouro, tá? Médico do INSS é terceirizado. Não é médico contratado não é um médico federal contratado como já foi, tá? Ele é um terceirizado que vai analisar o seu cliente. E aí, ele falou o seguinte, que esse cliente que eu citei aqui, que é cadeirante, HIV positivo, tá com hepatite, tuberculose, pneumonia, tá com tudo, deveria ter tido seu benefício deferido, não teve. Gente, minha mão tá horrível, não assustem, tá? Não é do box, e eu não apanhei nem briguei com ninguém na rua. Eu raspei na porta, muito burra, né? Sabe quando você puxa a porta e deixa a mão? Enfim, voltando ao raciocínio. É só porque vai ficar aparecendo a minha mão aqui. E que não saiam notícias que eu apanhei ou que eu briguei na rua, por favor. Não cheguei nessa fase ainda. E aí, voltando ao meu raciocínio, você sabe que este médico falou que o seu cliente não tá incapaz para o trabalho, que ele consegue elaborar. Você vai olhar para aquele laudo com ódio. Você vai falar, não é possível. Eu vou pedir um laudo SAB. Porque eu quero saber como é que esse médico examinou o meu cliente que está morrendo. Eu quero saber. Tudo bem, você vai lá e solicita o seu laudo SAB. Não tem problema. Solicitou o laudo SAB, tá lá toda a anamnese, o que ele apresentou e etc. É um laudo mais aprofundado. Para quem não sabe, tem como fazer esse requerimento dentro do meu INSS. Eu só faço dentro do meu INSS mesmo. Com ódio mesmo que a gente olha. E aí você para e você estava aqui na minha live. E você me ouviu falar, ou você já fez o Expert, porque também eu falo sobre isso dentro do Expert com mais detalhes, né? O online. Que o perito que você recorrer dentro da esfera administrativa não vai contra o primeiro perito. Ele não vai falar assim, ó, meu colega errou. Gravem isso, anotem isso.
O perito judicial, o perito administrativo não vai contra o perito de primeira instância se você recorrer no INSS. Quem aí tem uma decisão de auxílio doença ou benefício por incapacidade, que seja auxílio acidente, que foi negado e depois foi revertido em segunda instância no INSS? Me conta. Quem tem, eu quero que me manda aí, mas eu quero, você vai ter que me provar, depois você vai ter que me mandar a decisão. Laudo SAB tem I no final, tá? SAB. Nunca um perito vai contra outro, tá? Então você vai recorrer pra quê? No INSS. Porque você gosta? Tá bom, o processo previdenciário, ele tá super evoluído, gente. A gente tem um super espaço para trabalhar agora. É muito diferente do que era em 2017. Ele migrou em 2018, né? Começou a migrar os processos em 2018. A gente tem ali bastante coisa. Hoje eu falo que a gente nada em um mar de ouro mesmo. É pra gente nadar de braçada. E tem aí a fila de enfrentamento, a questão do enfrentamento da fila, que os processos estão andando, já estão andando mais rápido, e são deferidos ou indeferidos mais rápido. Você vai ter muito indeferimento ou muito deferimento, e você vai se questionar, você vai se deparar com essa situação. E agora, o que é que eu faço? Eu, Juliana, judicializo. Por quê? Porque eu sei onde eu vou protocolar, eu sei com quem eu vou lidar, como eu vou lidar, eu sei como é que eu vou trabalhar, eu sei quem são os médicos. Tudo bem, pode se habilitar um médico do perito na hora que ele quiser, o médico do juízo. Mas eu sei quem são ali as figurinhas carimbadas, eu tô aqui há 15 anos. Se você tá aí há 3, se você tá aí há menos tempo, você precisa ir lá conhecer. Você precisa saber, você precisa reparar quando o magistrado determinar uma perícia no nome do perito judicial. Por quê? Porque você quer saber, o que você vai botar reparo também? Anota tudo que eu tô falando, gente. Quem não tá anotando aí, vocês estão anotando? Porque eu já tô falando conteúdo de experiência, isso aqui não tá escrito em livro, tá? Você vai anotar quem são os peritos, como é que age tal perito, quantos laudos aquele perito me deu favorável, quantos laudos ele não aposenta ninguém, esse perito. Quem nunca conversou isso com um colega? Esse perito tá fazendo o que aqui nessa vara? Porque ele não dá nada pra ninguém tá doente pra ele, não responde quesitos, não responde. Tudo isso você tem que saber. Obrigada, foi o Rodrigo que fez. Maiara, trabalha com o Rodrigo. Como faço se o perito se tornar impedido de ser nomeado nos meus processos? Tem um perito, você faz um pedido, eu já fiz, tá? Eu não vou falar o nome dele para não expô-lo, mas eu gostaria de falar, vou falar só primeiro. Estevão, doutor Estevão. Ele fazia, você sabe o que nos meus processos? Doutora Linde. Doutora Linde. Sabe o que ele fazia nos meus processos? Olha que louco. Ele colocava que ele queria mais exames para concluir o laudo. Eu quero ressonância, eu quero PET scan, eu quero não sei o que. Em pessoas, BPC, meu carro-chefe, benefício por incapacidade, ou rural, ou não é o Faustão, que acabou de fazer um transplante lá em 2 minutos, 2 dias. Nós estamos falando de SUS, nós estamos falando de assistência social. Não existe. Chegou a determinado momento que eu fiz uma petição e fui lá despachar na vara, doutora. Falei, eu não quero mais que esse médico seja nomeado nos... Olha isso aqui, não existe. E sabe o que mais que eu fiz? Presta atenção nisso aqui. Sabe o que mais que eu fiz? Eu joguei a bomba pra quem? Quem é que tem que resolver? O magistrado. Não foi ele que nomeou o doutor? O doutor não tá sabendo trabalhar. Aliás, ele tá... Em qual país que ele tá? Primeira pergunta. Educadamente, mas a gente se pergunta isso, né? Ele tá na Dinamarca ou ele tá no Brasil? Porque lá na Dinamarca deve ter alguma coisa boa no atendimento hospitalar, né? Porque aqui no Brasil é tudo é tudo embolado. Beleza. Nós temos aqui, aí mandei, doutor, caso o senhor não queira desconstituí-lo de todos os meus processos, eu requeiro em como segundo pedido, que Sua Excelência
intime o SUS para que proceda a esses exames solicitados por esse médico nos meus clientes. Todos que o doutor fulano solicitar, por gentileza, porque eu estou recorrendo ao juízo para trazer mais celeridade, agilidade ao processo e entregar um direito que é direito do meu cliente, uma vez o erro da autarquia. Nunca mais ele marcou. Estevão foi embora. Foi embora, Paulo. Faz tempo já. Faz tempo isso, gente. Minha filha nem tinha nascido. Faz mais de 8 anos. Mas ele era sem noção. Laudos iguais. Ele sempre fala que as doenças estão controladas e a pessoa está apta. Muitas vezes nem olha a anamnese. Como é que é essa anamnese? Primeiro faz um acompanhamento. Faz uma petição, doutora. Faz uma petição que quer acompanhar. Já falei que tem um memorando circular, tem lá no meu Instagram, a fundamentação, que autoriza você a acompanhar o seu cliente. Tá? Vá para ver como é que ele trata o seu cliente. Ele não marcou. Primeiro, o doutor Estevão, ele não foi embora por minha causa, tá? Mas ele parou de ser designado nos meus processos de benefício por incapacidade. Parou. E aí, depois vieram outros. Sempre tem um perito ou outro ruim, gente, tá? E sempre tem um juiz ou outro ruim. A gente vai se deparar com muitas vezes nós somos o primeiro juiz da causa, que eu sempre falo pra vocês, nós somos os primeiros juízes das nossas causas, porque a gente faz a triagem do cliente. Você não vai fazer a triagem se você vai recorrer no INSS ou se você vai judicializar? Você vai ficar perguntando em caixinha? Não vai. Você tem que ter esse domínio da matéria para saber. E isso envolve tudo que eu falei até agora. Recapitulando. Conhecer onde você trabalha, conhecer as varas, conhecer o funcionamento da junta recursal, do INSS, como ter acesso. Você tem os e-mails? Você sabe movimentar os processos? Os recursos dentro da Câmara, dentro da junta. Você sabe como é composta, são quantas câmaras? Você já estudou isso dentro da instrução normativa? Lá tem, dentro da IN 128. Como é composta, por quantas câmaras recursais nós temos, como é que funciona. Tudo isso você precisa saber. Quais e-mails? E-mails da AGEX. Ou os e-mails da gerência executiva ou dos recursos. Você pode mandar e-mail também, além de... Acredito que hoje, até onde eu sei, você pode... Eu não trabalho com recurso, tá, gente? Se eu falar errado aqui, vocês podem me corrigir. Porque é uma coisa que eu não domino. Não recorro, mas fiquei sabendo que hoje você pode protocolar pedido dentro dos recursos administrativos. Não sei se é verdade, porque eu não trabalho com recurso administrativo. Fiz pra nunca mais, alguns poucos. Gente, um caso que eu fiz, vou contar pra vocês. Um caso que eu fiz que foi bem que me marcou, tá? E depois dessa pergunta que todo mundo faz, vem uma segunda pergunta que não quer calar. Segura as perguntas aí, gente. Não vai subir, eu não vou ler, porque eu tô no meio do meu raciocínio, tá? Segura as perguntas só um pouquinho, que eu já ajudo vocês. A primeira pergunta é essa: judicializo ou recorro? Então, eu já falei pra vocês que em casos de benefício por incapacidade, não vale a pena recorrer no INSS. Fica a dica. Segue quem quer, tá? Em outros casos, cabe a você analisar. Tem gente que trabalha só no INSS. Tem gente que vai até o fim no INSS, fica lá esperando 2 anos julgar, não sustenta. Ou pede pra sustentar. Nem sei se pode sustentar. Pode sustentar, Marina, na segunda? Não sei. Enfim, eu prefiro sustentar na segunda instância do Tribunal Federal aqui. Eu prefiro sustentar onde eu conheço, onde eu estou no meu métier ali, no meu habitat natural, que é o tribunal, né? Afinal de contas, somos advogados, em que pese pode sustentar, a doutora Lumes falou. Então, doutor, né? Pode sustentar se que seja. Você que vai optar por isso, tá? Você é o juiz da sua causa. Põe isso na sua cabeça. Mas para isso você precisa conhecer. Perfeito. Pode sustentar no CRPS. E como é que funciona? Você vai sustentar um caso. Depois dessa pergunta, que você chegou na bifurcação, qual é a pergunta que vem e que não quer calar? Como são as decisões dessa junta?
Como são as decisões favoráveis ou desfavoráveis em ações rurais, por exemplo? Como são as decisões em aposentadoria por idade no qual eles erraram? Quanto tempo demora? Qual é o tempo de espera médio? E qual é o tempo de espera médio da vara comum federal ou comum, não sei onde você tá, qual cidade você tá? Então, tudo isso vem junto com a sua decisão. Vocês estão entendendo? Por isso que você tem que saber, por isso que você já sabe o que fazer. Tudo isso vem junto com a sua decisão. É você que escolheu onde é que você vai trabalhar. Eu já aviso o meu cliente que eu não recorro em esfera administrativa. Muitos nem sabem o que é isso, mas eu informo. Eu falo em caso de precisar recorrer, ou eu não recorri porque por algum outro motivo, por alguma outra razão, nunca por perda de prazo, tá, gente? Eu nunca perdi um prazo para recurso na vida. Então, isso é muito importante. Guardem os prazos para recurso lá na gestão do fluxograma do seu escritório, como urgentes. Quem já fez meu curso e quem faz meus cursos recebe essa aula da gestão, sabe que são taxados, tem uma tag para cada tipo de coisa, para cada tipo de ato praticado dentro do escritório. Urgentes, necessários, importantes e por aí vai. Eu digo que posso recorrer, mas vai demorar 3 anos. Gente, eu não sei qual é a média no processo. Eu sei que é em torno de 2 anos os processos administrativos. Aqui no TRF1, na minha seccional em Cuiabá, na minha sessão aqui em Cuiabá, eu tô dando tanta palestra que eu já tô falando seccional. Na minha sessão aqui em Cuiabá, eu demorar até 1 ano e meio. Mas eu posso ir lá a qualquer momento. Eu tenho livre acesso. Você pode ir lá bater, você pode ir lá pedir. Fazer o seu papel. Pedir para alguém do seu escritório ir lá. Eu tenho mais acesso do que no INSS. Isso é um fato, tá? A gente tem um acesso maior. Mas perguntaram que e-mail. Gente, pro processo andar, para que seja, você pode tomar outro tipo de atitude que não seja só ficar pedindo impulso processual. Tem advogado que me pergunta sobre isso e não sabe disso. Que acha que tudo se resolve com o MS. Beleza, você quer fazer mandado de segurança? Eu não tô aqui pra obrigar ninguém a não fazer mandado de segurança só porque eu não faço. E eu não tô brava só porque eu tô falando assim, tá, gente? É meu tom de voz e meu jeito de falar. A juíza indefere liminar pra apurar miserabilidade. Vai quebrar meu raciocínio, Gabriela. Desculpa. Então, assim, agravo. Mas é agravo dentro do GF? É GF ou vara comum? Porque não cabe agravo, né? Então, assim, viu como já cortou meu raciocínio? Tô falando. Eu tô aqui no recurso. Eu judicializo, gente, porque eu quero garantir a DER. Muitas vezes, tá? Se você não judicializa, o CRPS vai lá e te dá da data que ele resolve, da data que ele bem entende. Eu não faço, mas eu vejo de colegas, decisões de colegas e de alunos que vêm falar comigo indignados. Aí eu falo, comigo não foi que você aprendeu a recorrer. Juliana, você é super contra. Eu sou super contra mesmo. Tá? Eu sei que tem gente que defende o PAP até o fim, mas eu não sou dessas pessoas. Eu defendo o PAP só em primeira instância. Eu acho que tem que fazer muito bem feito, eu acho que tem que saber fazer redondinho, não ficar segurando o processo, não protocolar correndo, sem os documentos necessários, não ficar segurando o processo, tem que ser feito maravilhosamente bem. Tem que ter a petição perfeita, a mini petição perfeita, que não é a mesma que uma petição judicial, mas você tem até a primeira instância para fazer isso. Depois disso, a gente parte pro judiciário, porque a gente é advogado. Se alguém me perguntar por quê, porque eu sou advogado. Advogada gosta de tribunal. Advogado gosta de judiciário. Eu também sou super contra. E toda vez que eu posto sobre isso, ou que eu trago isso no meu Instagram, gera bastante celeuma. Gera bastante, é óbvio. Nós somos todos advogados aqui. Imagina se não vai gerar um fuê, né, gente? Lógico que vai gerar. Cada um vai defender a sua tese, a sua parte. Eu acho que eu tenho que protocolar o recurso. Protocole, gente. Eu tive um caso que foi assim. O analista, ele negou o processo. Ele negou.
tá? O técnico, analista, seja lá quem foi que analisou em primeira instância, porque ele nem leu o meu processo. Eu acho que tava na pauta dele, ele tinha que fechar a meta dele lá de processo, ele negou, indeferiu. Porque o quinis da minha cliente estava redondinho. Ela tinha idade, foi antes da emenda, tá? Da reforma da Previdência. Ela tinha idade, foi um dos últimos recursos que eu fiz, pra você ter uma ideia. Foi antes de 2019. Ele negou porque ela não tinha tempo. Sendo que sabemos que o próprio INSS nega o pedido, né? Quando ele fala não tenho tempo. Mas enfim, ele não deixa a gente fazer o pedido. Muitos não analisam as provas. Estão aparecendo clientes com recurso querendo que eu dê um jeito. Era aí que eu ia chegar, doutora Tânia. É a segunda pergunta que não quer calar. Depois que você sai da bifurcação, judicializo ou recurso, vocês estão fazendo o desenho aí, igual o meu, né? Porque a minha bifurcação tá aqui. Eu quero que a sua bifurcação esteja aí também. Então, depois que você sai da sua bifurcação, judicializo ou recorro pro CRPS, qual é a pergunta que vem? Eu posso, se estiver demorando muito lá, não fui eu que fiz, Juliana. Foi um outro advogado que fez, ou foi meu cliente sozinho que resolveu recorrer. Qual é a pergunta que vem depois na sequência? Eu posso judicializar? Depois que tá lá no CRPS? Pode. Preciso fundamentar? Não precisa. Porque já está escrito. Coloca o artigo pra nós, Marina. Não lembro de cabeça. Hoje eu não tô boa, gente. Vou contar pra vocês essa semana. Depois eu vou contar. A minha cabeça não tá boa pra guardar legislação nem artigo. Vocês estão vendo que eu não tô falando nenhum pra não falar errado. Porque normalmente eu gosto de falar os que eu lido diariamente. Mas hoje tô com o tico e teco bagunçado. Então, por que que vem a segunda pergunta? Onde é que tá a desistência tácita? Tá escrito lá, desistência tácita se você protocolou judicial, desistiu do recurso, não precisa mexer nada. Eu não mexo, gente. Não mexi ali, tá? E aí eu saí dali, judicializei. Não existe, presta atenção aqui, olha bem nos meus olhos. Presta atenção agora. Não existe interligação que não seja feita pelo procurador da AGU, Advocacia Geral da União, que representa o INSS, e o juiz da vara que você tá trabalhando, tá? Não existe, só se eles conversarem. Como é que eles conversam? Os nossos dois queridos, que fazem parte da nossa tríade, advogado, AGU, magistrado. Ainda temos o perito em caso de benefício por incapacidade ou BPC, né? Como é que eles conversam? Mediante petição, certo? Contestação, impugnação, manifestação simples, dizendo: excelência, este processo consta recurso no CRPS. Ele precisa informar, ou o juiz precisa ter uma boa vontade de abrir o computador dele, o que ele tem na cara dele ali. Ele tem o sistema dele que ele entra, a qualquer momento ele puxa o extrato do seu cliente. Tá? Em audiência de quem já fez audiência de conciliação, participou de mutirão, sabe disso. Que o juiz vai lá, abre e olha o que ele quer, Infibem, SCRE, Combas, tudo. Ele olha tudo lá dentro, no meu INSS. Ele tem acesso no sistema dele do TRF, tá? Entra no meu INSS. Ele não faz, se ele tiver uma boa vontade, ele vai ver que tem um recurso, mas não existe isso, gente, não existe. Então, você vai tocando o processo deu bom e tal, a perícia foi boa, contrária, inclusive, ao do INSS. E aí, chegando um momento, a autarquia faz uma proposta. Nessa proposta, ela fala assim: excelência, eu preciso que a parte desista de um recurso que consta lá no CRPS. Ok, você vai desistir. É isso que vai acontecer. Quando o magistrado ficar sabendo, mas se você quiser e tiver com tempo sobrando, que eu espero que você não tenha esse tempo, você vai protocolar, judicializou, esperou, você pode delimitar um tempo no seu escritório, no seu fluxograma lá. Eu vou esperar 6 meses, se em 6 meses não tiver resultado, vou trabalhar até nesse processo no CRPS, se em 6 meses não tiver resultado, eu judicializo. Ok, não vai te trazer maiores problemas. Haverão controvérsias? Haverão. Vai ter professor que vai falar assim: não faça isso. Primeiro desista.
Não precisamos, né? Não sei se Marina achou a fundamentação do artigo, senão depois eu falo nos stories pra vocês. Mas a desistência já é tácita. Isso quer dizer, professora, que eu vou ganhar desde a DER? Aí depende da linha do tempo do seu trabalho. Quando é que eu ganho um processo da DER, gente? Eu não tô vendo o coração aí, não. Quando é que eu ganho um processo desde a DER? Quando eu provo que o meu cliente implementava as condições na data de entrada do requerimento. Artigo 19, portaria 996 de 2022. Até vou anotar aqui, porque do jeito que eu tô hoje, eu posso até esquecer no meio da live. Artigo 19, portaria 996 de 2022. Artigo 19 do 8.213? Do quê? Da portaria, desculpa. Olha aí, tô falando que eu tô lesada. Vou contar pra vocês o que aconteceu. Depois. Problema do BPC é a visita na residência judicial. Não é um problema. Não pensa assim. Se for pra ser um problema, exclui ela da sua vida, utilizando a teoria dos motivos determinantes. Requisitos implementados. Quando ele implementou todos os requisitos, né? Ele implementou todos os requisitos. Ele já tinha isso lá na data de entrada do requerimento? Já tinha. Então tá. Quem é que tem que provar isso? Porque tem juiz que dá a decisão, vou falar baixo aqui para não espalhar isso pro universo, tá? Tem juiz que dá a decisão, esses dias saiu, eu mostrei no meu escritório, gente. O magistrado, ele achou muito bonito o processo. O que aconteceu? Presta atenção nesse caso. Já teve caso de reafirmar a DER por falta de documento no administrativo? Cuidado com isso. Muito, doutora, muito. Cuidado com isso. Isso não é favorável ao cliente. Reafirmar a DER é diferente de retroagir a DER, gente. Reafirmar a DER é puxar pra frente. Eu sempre falo puxar pra frente, puxar pra trás fica mais fácil de entender. E reafirmar a DER diminui o uso atrasados. Por falta de documento. Tem advogado muito apressadinho que fala, vou protocolar pra garantir a DER. Tá no automático, é negado o benefício lá. Por falta de documento. Ou então o INSS vai lá e reafirma a DER, porque na hora que você protocolou, você marcou o xizinho lá, que você não pode marcar, você aceita reafirmar a DER quando você faz o protocolo. Ele te pergunta isso ainda. Até isso você tem que prestar atenção quando você faz o protocolo administrativo. Você marcou lá que pode, juntando documentos novos. Vou contar isso pra vocês, essa história, tá? Eu judicializei uma ação de benefício por incapacidade que havia sido negada na esfera administrativa. O magistrado foi lá, o perito que avaliou não respondeu meus quesitos, foi totalmente negligente, deu capacidade laboral, o juiz foi na dele, excluiu todos os meus laudos médicos, como se não existisse. Eu fiz uma manifestação dizendo que ele não havia respondido meus quesitos, que são protocolados 2 vezes no curso do processo judicial, inclusive. Documento novo após a negativa. É sobre isso que eu tô falando. Presta atenção no que eu tô falando. E aí, doutor, quando é mesmo CID, tá? Presta atenção. É nesse caso que eu tô falando. E daí, além de ter ocorrido isso, eu sempre instruo meus clientes. Gente, toda vez que você for ao médico, você me manda foto do seu laudo. Toda vez que você for no médico, pega um laudo novo. Toda vez que você for, enquanto você tá aqui comigo, manda laudo pra gente. Todo mundo tem essa instrução lá no escritório de, no atendimento, solicitar quando é benefício por incapacidade. Ok. Sentença improcedente. Eu recorri e pedi 2 coisas. Que fosse refeita a perícia respondendo meus quesitos, né? E reformada a decisão posteriormente em primeira instância, caso fosse contrária à perícia médica. E juntei um laudo novo que ele foi recente no médico. E o médico falou, inclusive, que ele se agravou a situação. Mas o CID, doutor, cadê o que tá perguntando, doutor Lumes Couto? O CID era o mesmo. E ele achou que ele tava sendo muito bonzinho, porque ele falou assim na sentença: doutora, eu vou dar pra você... Ele não falou com essas palavras, né? Ele falou, eu vou dar esse benefício, eu vou conceder. Voltou, o processo baixou, fez nova perícia, ele estava incapaz, porque eu sempre tenho razão, quase sempre. Ele estava incapaz,
deu procedente, só que ele deu procedente porque ele achou que ele estava sendo muito bonzinho daquela decisão do voto. Ele falou, eu dou a partir do voto, não foi nem da citação, não foi nem do laudo, não foi nem de nada. Sabe por quê? Porque você juntou um laudo e eu já não tô te mandando voltar pro INSS, que era o que eu deveria fazer. Eu falei, então, doutor, mas aí, um agravo de petição, você pode falar assim, doutor, mas é o seguinte, nós vamos discutir isso aí, então, isso é plenamente discutível, porque na linha do tempo, o CID é o mesmo, eu tenho a mesma doença. Aqui. Gente, eu já saí do tema da live, né? Isso aqui que eu tô falando é ouro. Eu já saí... isso aqui, ó, é a mesma doença. Eu não tenho que passar pelo crivo da autarquia de novo. É a mesma causa de pedir. Mesma causa de pedir. Direito civil. Lá da faculdade. Lembra? Mesma causa de pedir? Não preciso passar pelo crivo da autarquia de novo. Então, eu quero DIB na DER. Não vem com essa, não. Eu quero DIB na DER. Ok? Essa foi a minha manifestação. Isso é em segunda instância. Se não der certo, o que eu vou fazer, gente? O incidente de uniformização. Ele ainda não despachou. Mas é uma tentativa. Eu poderia ter feito isso? Não. Não poderia. Mas eu quero dar a chance para ele arrumar o que ele fez. Porque eu quero que seja feito o correto. 100% pro meu cliente. Ah, Juliana, mas não pode. Gente, eu já fiz memoriais no GEF. Já viram falar que dá pra fazer memoriais em GEF? Não. Por que você fez, Juliana? Porque eu tava indignada. E eu queria trazer um relatório da quantidade de erros que existia naquele processo para elucidar aquele magistrado a dar a sentença como deveria ser feita. O que eu fiz? Memoriais. Apresento os seguintes memoriais para que Sua Excelência tenha ciência do tamanho, da exorbitância, da discrepância das decisões tomadas nesse processo e do prejuízo que está causando a minha cliente, que inclusive faleceu no curso do processo. Então, gente, o que eu tô aqui trazendo para vocês... Ó, ele falou, fez memoriais do GEF também. Eu adoro quando vocês pensam fora da caixinha também, porque a maioria tá ali, ó, preso no sistema. Preso no sistema que foi ensinado pra nós. É só isso que funciona, é assim, é assado. Ah, eu tenho que dizer, o INSS falou, eu tenho que fazer. Você não vai ficar... Gente, aprendam uma coisa comigo, que vocês podem falar que vocês aprenderam comigo. Não sou ninguém de exemplo, nada disso. Sou só uma pessoa comum com muito foco, sempre falo isso. Mas vocês podem falar que vocês me ouviram da minha boca isso. Não dê chance pro azar. Lua de Luana. Ah, tá, Lu. É porque na sua foto... E eu tô sem óculos. Agora que eu vi, Lu, que você tá de cabelo Chanel. Se não for Chanel, não liga que eu tô sem óculos. E ela vai falar se a professora é louca. Gente, o que eu tava falando? Esqueci. Eita, nós também. Dá print aí pra gente na nossa live de quinta. Doutora Luana. Você de exemplo, sim. Sou nada, Malba. Obrigada. Mas é que eu gosto de trazer que a gente não tem que ficar fixo, preso naquilo que tá escrito. Naquilo que tá falando. Ah, mas eu não posso agir assim. Ah, mas opa, um direito tá sendo tolhido aqui. Um direito não está resguardado. E se você que é o advogado, né? O advogado, ele é quem? Ele é a ponte entre o serviço oferecido, que é o judiciário. O judiciário não existe, né, gente? Ele não funciona, o judiciário, entre o sistema. Nós somos, o judiciário é um sistema e nós somos o quê? A ponte para executar esse sistema, para fazer esse sistema funcionar. Se você não fizesse, você ficar boquinha quietinha, caladinho. Calado vence. Não, calado não vence, gente. Advogado calado não vence nada. Advogado calado não vence nada, fica pobre. O advogado é o primeiro juiz da causa, sem a menor dúvida. Sem dúvida. É o primeiro, segundo, muitas vezes. Não dê chance pro azar. Faça primeiro que o outro. Traga o que você precisa trazer. Então, eu judicializo ou eu recorro? É a primeira pergunta que você vai se fazer com todos os elementos que eu trouxe no começo da live. Você vai concluir.
Se você é novo, você vai conhecer quem tá lá, você vai conhecer... Gente, como é que a gente conhece alguém? É falando, me conta sobre você? Você acha que o juiz vai olhar pra você e vai falar isso? Eu sou muito assim, eu sou muito sagaz, eu sou muito mais processualista. Não. Você vai conhecer analisando as decisões dele. Você vai conhecer analisando os laudos daquele médico. Você vai conhecer vendo as decisões daquele CRPS. É assim que você vai fazer. Você vai estudar. Quando você vai entrar... Imagina que você vai entrar num lugar que você nunca viu antes, que você nunca esteve. Você não vai para pelo menos quando eu vou viajar, eu vou conhecer restaurantes no lugar, eu vou passear, eu faço uma pesquisa. Onde é mais legal ir com criança? Onde é mais legal ir sem criança? Qual é o restaurante que tem estrela Michelin que eu quero conhecer? Qual é o local que eu devo ir, que eu não devo ir? Onde é perigoso, onde não é? Como que é melhor eu subir na Sacré-Cœur de escada ou de bondinho? Não é bondinho que eles têm, é bondinho que eles têm lá. De carrinho. Eu faço uma pesquisa. Você vai fazer essa pesquisa para você conhecer onde você atua. Se você nunca fez isso e tá atuando no escuro, você já tá errado. O que a Elaine falou que vai dar? Sou desanimada, iniciante. Tô muito desanimada. Para de desanimar. Que é isso? Tô falando aqui que você tem que conhecer, fazer um estudo não só processual e técnico, um estudo de onde você vai atuar. Você tá no melhor nicho que tem para advogar. Se não for criminal, eu falo. Eu costumo dizer, eu gosto muito de trabalhista, trabalhei com trabalhista no começo da minha advocacia, mas não sei mais nada depois quer dizer, não sei mais nada. Continuo sabendo algumas coisas que não mudaram com a reforma trabalhista. Depois da reforma trabalhista, não atuei e também caí de paraquedas no previdenciário, que me toma todo o meu tempo. Não dá pra fazer outra coisa. Meu escritório vai fazer 13 anos que é só previdência. Então, tudo que eu construí, doutora, é com a previdência. Tudo que eu tenho na vida é com a previdência. E eu posso te dizer, como eu digo abertamente, eu já falei isso outras vezes, eu já sofri retaliações, vou falar assim, com essas palavras pra ficar bonito. Já fui atacada na internet por falar isso, porque falaram que eu tava com arrogância. Mas eu não falo com arrogância, eu falo sempre pra trazer esperança e expectativa boa, pra trazer perspectiva, porque quando você não tem perspectiva, você fica perdido. Eu fiz meu primeiro $1 milhão com BPC aos 31 anos de idade. Tá? Eu tinha 31 anos, eu fui mãe com 35. Eu trabalhava igual uma condenada, mas eu fiz, tá? Com a advocacia. Então, quem te falar que não dá, é mentira, porque eu sou a prova viva que dá. Deixa eu ver, Tássio entrou aí, eu não vi, ele vai fazer uma live comigo. Não lembro o dia, acho que é dia 10, dia 9. Nós vamos falar de BPC aqui. Larga a mão de desânimo. Não, pelo amor de Deus, a Aline também. Tem nada de desânimo, gente. Vamos ficar rico. Pensa assim, que desânimo? Desânimo não deixa ninguém rico, não. Não dá segurança pra ninguém. Eu vou fazer meu $1 milhão também. Amém, Cléo. Receba. Doutora, amanhã estarei na palestra. Deixa eu contar. Amanhã, gente, eu estarei em Itacoaquecetuba. Olha, que difícil. Bora ficar rica, não desanima não. É exatamente essa frase que você vai dormir com ela ecoando no seu ouvido. Para de desanimar. Ó, eu vou contar uma coisa rápida pra vocês. Amanhã estarei num grupo, a OAB de Poá, interior de São Paulo, Itacoaquecetuba ou Poá. Qual a diferença, doutora? A OAB Poá, estarei às 10 horas da manhã com vocês num grupo de estudos sobre BPC. Espero falar com alguns colegas que estejam interessados em ganhar dinheiro, ajudar pessoas também. E, gente, não desiste não, Elaine. Mas não era isso. Espero te conhecer também, doutora Cléo. Teremos várias oportunidades. Meu próximo congresso agora é o IBDP. Agora deu uma pausa. Temos um curso aí dia 14, específico de BPC, e depois o Expert online em novembro, sem data ainda. Gente, deixa eu contar, eu tô meio zureta, que eu bati meu carro novo, vocês acreditam? Mas assim, não foi nada demais. Eu dei ré ontem nele por causa do barco que tá aqui. Quem me acompanha nas redes sociais sabe do BO do barco aqui, que tá na minha
É Poá, não é Itaco... Aí você fez eu falar Itacoaquecetuba várias vezes, né, doutora Aline? Fez eu falar essa palavra enorme várias vezes e ainda não é. É Poá. Eu estarei junto com a OAB de Poá, interior de São Paulo. Eu não consegui comprar pro IBDP. Que pena, Lu. Eu quero conhecer todos vocês, gente. E aí, deixa eu contar, Paulo. Eu dei ré. O que o Diego faz? Ele estaciona no barco, assim, ó. O barco tá aqui na garagem, eu tô aqui. Ele estaciona assim, em L. E ele deixa daquele jeito. E aí eu dei ré. À noite eu não olhei, eu errei, né? Mas ele foi arrumar já. Foi pra... Meu carro tem 5 meses que eu troquei. Tô apaixonada nele, não sei mexer em metade das coisas que ele faz. E aí fiquei com uma pena, assim, fiquei meio aérea, Eu sei que são bens materiais e eu sempre digo pra vocês, dinheiro a gente faz, dinheiro a gente ganha. Bem material a gente troca, bem material a gente compra, bem material a gente repõe. Momento difícil a gente passa. A única coisa que não dá certo, que a gente não consegue resolver, que não consegue mudar, é a morte, que só pertence a Deus. Então o resto... toca pra frente. Mas a gente fica meio avoada, fiquei tristinha. Não é, é uma Equinox da Chevrolet. Bem linda, um top das galáxias. Assim, eu tava olhando o Volvo também, X60, mas eu gostei. Gente, ela é uma nave. Mas não tô aqui pra vender Chevrolet, não. Eu quero agradecer vocês muito pela presença nessa live. Negado o benefício, ela recorreu. Eu perdi a pergunta, doutora. Logo está zero. Tá, amanhã cedo já vou pegar na funilaria. Não quebrou nada, só amassou. Mas amassei a caminhonete do meu marido também. Então, assim, eu fiquei chateada. De qualquer forma, eu fiquei chateadinha. Acontece, né, gente? Acontece quando a gente tá fazendo as coisas correndo. Era noite, não olhei. Isso que meu banco até treme quando eu vou passando perto de outro carro. O banco treme, acontece um monte de coisa. Eu não vi nada. Eu fui com a ré, com tudo. Mas deu certo, vai dar certo. Já deu certo. Boa também, parabéns. Obrigada, doutor Anderson. É uma Equinox, falei, da Chevrolet. Muito bom o carro, eu super indico, viu, gente? Ainda não aprendi a mexer em tudo nele. Eu gosto de SUV, né? Eu tinha antes uma HRV, eu tinha uma Duster, faz tempo. Depois eu troquei por uma HRV. Eu tinha o Civic. Depois que eu troquei pelos SUV, nunca mais eu mudei. Aí eu fui pra HRV. Depois eu fui pra... Agora eu tava com uma Sportage da Kia. Fiquei 3 anos. 3 anos eu gosto de trocar já. Aí troquei na Equinox agora. Mas tem 5 meses que eu troquei. 4 meses. Marca palestra aqui na Bahia. Me convida que eu vou, gente. Não sou eu que marco. É a OAB que me convida. Obrigada, gente. Um beijo pra vocês. Aproveitem as lives, aproveitem o que a gente tem em mãos para trabalhar. Vocês têm um nicho, a gente tem um nicho vasto aí que não sofre baixas, como em outras áreas, tá? A gente só tem a ganhar, ainda mais com a nova onda aí do INSS. Ouçam o que a professora Grace está falando das filas, fiquem espertos. Do sistema, tem um novo pente fino girando aí. Significa o que o novo pente fino, gente? Indeferimento ou deferimento ou revisão, trabalho pra gente. Mais trabalho pra gente. Tá? Um beijo pra Belém. Até amanhã quem vai estar comigo. Um beijo.